Olá pessoal, hoje a gente está aqui na nossa aula 4, pessoal. Aqui está o nosso notebook antigo, eu já estou com ele aqui aberto. E eu estou com ele aqui pronto para que a gente possa editá-lo, tá? Então eu vou editar ele aqui um pouquinho, afinal esse daqui eu nem compartilhei com vocês porque, enfim, era só para apresentar o ambiente. Mas a partir de agora eu vou compartilhar, vou deixar na descrição, tá? Então vocês que quiserem acessar esse notebook vai estar aqui embaixo, beleza? Vamos lá, pessoal. Hoje na nossa aula 4, né, eu vou alterar aqui o nome para seguir aqui o padrão. Então eu vou botar aula 4 e essa aula vai ser sobre operadores. Aula sobre operadores aritméticos, tá? E aí, gente? E aí, pessoal? Esse conteúdo ele é bem bacana, essa parte de operadores, porque a gente tem algumas ferramentas que inclusive não tinham antigamente, algumas linguagens também aderiram, né? Então hoje a gente tem aí no JavaScript também algumas desses operadores que eu vou apresentar hoje aqui para vocês. Inicialmente, né, aqui seguindo essa regrinha, eu vou botar basicamente uma tabelinha aqui, bem bonitinha, tá? Para que a gente possa acompanhar bonitinho. Deixa eu só mudar aqui o layout do meu teclado. E aí, pessoal, aqui em cima eu vou colocar operador, e ao lado eu vou botar a função, tá? Descrição, melhor. E aí a gente vai apresentando cada um deles depois, abaixo, com os nossos... com as nossas células, né? Então vamos lá. O primeiro operador que a gente tem é o de soma, que eu acho que é autoexplicativo, então não vou explicar tanto. A gente tem o de subtração, tá? A gente vai ter o de subtração. Além desse, pessoal, a gente vai ter outros, como o da multiplicação, que vai ser um asterisco, tá? Multiplicação. A gente tem também um outro operador, que é o da divisão, tudo bem? Então, o da divisão, peraí que aquele não aceitou, não? Tá, então deixa eu ver onde é aqui. Tá. Gente, é porque meu teclado ele é padrão americano, aí às vezes ele não aceita, tem que ficar mudando layout. Tá? Então, divisão. E aí é isso que é chato, porque na hora que eu vou botar em português tem um acento aí, é ruim. Tá? Mas ó, olha que interessante. Divisão. Agora eu vou ter um outro, que é uma divisão, só que divisão inteira, tá? Divisão inteira. Além desse, pessoal, a gente vai ter o nosso módulo. Então a porcentagem, ela corresponde ao módulo da divisão. A gente tem também, pessoal, a potenciação. E acho que só. Pelo que eu estou me lembrando aqui agora, só são esses. Né? Os 4 aqui básicos, gente, eles são bem tranquilos, né? Mas a gente tem esses outros aqui, né, que são um pouco diferentes. Para que a porcentagem, vamos dizer que se fosse um curso de idiomas, a gente diria que é um falso cognato, porque ele tem uma porcentagem, para a gente seria trabalhar com porcentagem, só que não, ele trabalha com o módulo da divisão que a gente vai ver já o que é que significa. Mas vamos ver de um por um aqui, né? Então vamos começar aqui, ó, gente, com a soma, tá? Então se eu vier e colocar 4 mais 5, olha só que interessante, ele vai me dar 9, beleza? Uma soma como qualquer outra. Quando a gente tem aqui agora uma subtração, e quando a gente coloca 4 menos 5, olha só que bacana. Ele vai dar menos 1, beleza? Quando a gente tem a multiplicação, e a gente bota 4 vezes 5, dá 20. Quando a gente vem e coloca, e agora é onde vai chegar a parte legal, eu vou mudar aqui os números, tá? Nessa situação. Vou botar aqui, ó, divisão. Na verdade, eu nem vou mudar não, vou deixar esse número mesmo. Ó, divisão, e vou botar 4, né? Deixa eu copiar essa barrinha daqui, gente. Feio, né? Mas eu vou fazer isso.
4 dividido por 5, beleza? E vai dar, ó, 0,8, tudo bem? Agora, pessoal, olha só que interessante. Se eu vier aqui e fizer a divisão inteira, olha só, quando eu fizer 4 por 5, ele vai me dar 0. Eu vou mudar nesse caso aqui só para ficar mais claro, tá? Ó, se eu viesse aqui e colocasse assim, ó, 5 dividido por 2, vocês concordam comigo que é 2,5. Beleza. Porém, na divisão inteira, quando a gente usa essas duas barrinhas e a gente executa, ele vai dar pra gente simplesmente o valor truncado. O que é isso? Ele desconsidera tudo após o ponto. No caso da programação, né, a gente já viu que aí é representado por ponto e não por vírgula, tá? Seguindo lá o padrão americano. Então, vejam bem, 5//2 seria a divisão inteira. Então ele tira o ponto 5 e considera somente a parte inteira do número, tá? Então o resultado fica 2. Depois disso, pessoal, a gente tem uma outra situação bem interessante, que é o módulo, né? Ó, o próximo aqui é o módulo, tá? Então no módulo da divisão, tá? Pode ser chamado de módulo da divisão, ou, e aí aqui eu vou estar entregando o que é que ele faz, ou o resto da divisão, ele vai basicamente retornar o resto da divisão. Então, se por exemplo, se eu fizer 5 porcentagem 2, ele vai fazer 5 dividido por 2, que seria 2, o valor inteiro, né, que dá 4, e restaria 1. Então ele vai me retornar esse 1, galera. Tá? Então ele retorna o resto de uma divisão. Tá? Então 5 porcentagem 2 é 5 módulo da divisão por 2. E aí seria 1, beleza? Se eu mudasse, por exemplo, aqui para 3, ó, o máximo que a gente poderia multiplicar o 3 aí seria por 1, então ficaria restando 2. Ó. Então se eu fizesse isso, o resto seria 2. Beleza? Então, daí a gente já tira também esse novo operador aí, que não é muito comum, né, no dia a dia da gente, só para quem trabalha com programação. E aí, gente, o queridinho aqui que entrou, eu não sei em qual versão, tá? Eu não vou arriscar dizer uma versão para vocês, mas o Python já está há bastante tempo. Agora, no JavaScript já teve uma época obscura que não tinha, tá? Também não vou arriscar a época que tinha ou não tinha. Mas olha só, esse daqui, no caso, é a potenciação. Potenciação. Beleza? E olha só que bacana. 25. Por quê? O 5, né, o primeiro valor. Vou até botar aqui assim, ó, valor à esquerda, ou valor da esquerda, melhor. Valor da esquerda é a base. Valor da direita é o expoente. Olha só que bacana. Né? Então, se a gente quisesse até representar aqui, a gente poderia fazer assim, ó, 5 vezes 2 é igual a dizer que é 5 sobre 5 elevado a 2. Tá? 5 vezes 2 é igual a 5 elevado a 2. Eu não sei se eu falei errado. Tá? Enfim, pronto. Então, aqui a gente botou asterisco, asterisco, e a gente obteve aí esse resultado. Gente, eu poderia parar essa aula aqui agora, só que eu tenho algumas situações que eu tenho que trazer para vocês, que a gente precisa refletir um pouquinho para poder a gente conseguir entender o Python um pouquinho mais por debaixo dos panos. Olha só que interessante, quando a gente faz isso, né, a gente consegue fazer essas operações, porém, existem algumas operações que elas não ocorrem simplesmente entre números e números. Tá? Inclusive, eu poderia fazer qualquer uma dessas operações por números também reais, tá? Então eu poderia botar 2.5, né, por números float, no caso do Python. Alguns detalhes da divisão inteira, tá? E aqui eu vou chamar aqui, ó, vou botar aqui atenção, tá? Atenção, e vou deixar assim. Primeira coisa é na divisão inteira. Se um dos meus números for de ponto flutuante, gente, por exemplo, aí agora, olha só, vou copiar aqui de novo as barrinhas, basta 1 ser real, olha só o que é que vai acontecer. Ele me retornou um número real, tá?
Então, cuidado com isso, é a primeira coisa, tá? Porque, teoricamente, para o Python é o quê? Não, se é um número real dividido por um número real, tem que dar um número real, né? A não ser que fosse divisão inteira de inteiros, tá? Essa divisão inteira ela só funciona entre inteiro e inteiro. Se for barra, barra, um número real e um número inteiro e vice-versa, tanto numerador quanto denominador, não depende. Ele vai retornar um float para vocês, mesmo que o valor aqui ele seja teoricamente um inteiro para a gente. Só que, computacionalmente falando, isso aqui está sendo um outro tipo de armazenamento. Ele armazena de uma maneira diferente, tá? Então isso aqui não é um inteiro, gente. Isso aqui é um real, tá? É um float. Então, por isso, nesse tipo de situação, ele vai retornar para a gente dessa maneira aqui, tá? Outra situação, pessoal, que pode acontecer é talvez, principalmente quem é de outras linguagens, tá? Pode conhecer o termo concatenador, ou operador de concatenação, beleza? Quem é do JavaScript, né, vai conhecer muito isso aqui, esse termo, então é bem interessante. Presta bem atenção aqui, ó. Quando eu tenho um texto, minha idade é... Em algumas linguagens, pessoal, eu poderia fazer isso aqui, ó, mais 5, mais 20, mais, enfim, tá? 20.5, mais true, tá? Vai ter linguagem que vai aceitar qualquer tipo de valor. Opa, true, desculpa, true com T maiúsculo, né? Ó, poderia aceitar qualquer valor assim, tá? Ele sendo inteiro, booleano, e ele ia converter isso para string. E aí, texto com texto, a gente concatena. A gente não soma texto, a gente concatena. Então, no Python, isso não ocorre, tá? Então, ó, vai dar um erro e vai dizer o quê? Ó? Somente pode concatenar string com string. Ó. Ele ainda diz aqui, ó, não com bool, porque esse tipo aqui é bool. Se eu botasse aqui um 5, olha só, not int, ó, aqui dentro. Se eu botar 5.0, olha só, not float. Tá? Então só pode string com string. Então nesse tipo de situação, se eu tivesse esse valor de K, e aí eu vou botar aqui agora um valor mesmo, né? Para ficar bonitinho. Ó. Minha idade é, espacinho, 2 pontos, espaço, mais 25, aí ele iria exibir corretamente, tá? Ó, aí percebam que ele consegue concatenar, mas ele só concatena string com string, tá? Então prestem atenção nesses detalhes. Cuidado com isso, porque isso aqui às vezes é bem complicado, a gente erra bastante. Mateus, e se caso eu não tiver, vamos supor que eu tivesse aqui, idade é igual a 25, e eu quisesse aqui mostrar a idade, como é que eu faço? Olha só, vai dar erro, né? Ó. Então quer dizer que eu boto assim? Não é legal, né? Assim é muito manual. A gente está programando justamente para automatizar as coisas. A gente pode fazer o caching no nosso dado aqui, ó, para string. Então, o caching é a conversão do tipo. Então, a gente converte aquele tipo que era um inteiro para string, beleza? E aí ele vai aceitar normalmente novamente, certo? Gente, a outra situação bem legal, que assim, o Python ele é tão próximo da linguagem humana que é possível em algumas situações a gente entender a lógica por que uma coisa funciona e outra não. Como, por exemplo, agora com outra string, seria... vamos supor que a gente ficou de castigo, tá? Sabe aquela época bem antiga onde quando a gente fazia uma coisa errada, o professor mandava a gente copiar na lousa? Pronto, então a gente vai fazer essa mesma coisa. Olha só, não posso... vou usar um termo aqui do Ceará, tá? Que é o gazear. Desse jeito assim, ó, gazear. Gazear é fugir da aula. Beleza? Então não posso gazear aula, tá? Só que aí ela quer que a gente faça isso 100 vezes. E aí eu não vou, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não vou ficar botando isso aqui 100 vezes. Não é? Ia dar muito trabalho. Ó. Então, a gente pode usar a multiplicação como operador de repetição, tá? Daquele texto. Mas percebam, vocês concordam comigo se eu disser assim, ó, não posso gazear aula vezes 100. Vocês concordam comigo que eu estou dizendo, ó, eu quero 100 vezes não posso gazear aula. Vocês concordam? Tranquilo, né? E agora se eu dissesse assim, ó, eu quero 2 vezes, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Então, não posso gazear a aula, não posso gazear a aula. Porém, se eu dissesse 2,5, o que é 2,5? Eu quero não posso gazear a aula, escrito 2 vezes e meia.
tem sentido. Então, nesse tipo de situação, o Python também entende da mesma maneira que a gente. Ó. Então ele vai dar erro, ele vai dizer que a gente só pode fazer isso quando for um inteiro, tá? Ó. Não pode multiplicar por uma sequência não inteira, ó, tá? Então tem que ser inteiro, gente, ó. Então por 2, por 100, por 1000, por 1 milhão, ele vai fazer, tá? Ó, 100 vezes, olha só que legal. Ele fez aqui as 100 vezes aqui pra gente, ó, pra gente não ter que fazer na mão, escrever isso aqui na mão, beleza? Então percebam essas questões, deixa eu só botar aqui um comentário. Operador, eu vou chamar de operador repetidor, tá, gente? Repetidor de string. Não é bem um operador, repetidor de string, é mais um termo um pouco mais, vamos dizer assim, mais coloquial para que a gente possa entender bem e lembrar bem do que é que se trata, tá? Então, as atenções principais são para esses casos, tá, gente? Podem ser que hajam outros casos onde a gente precise tratar, mas a princípio são esses. Outra coisa bem interessante também é a questão da prioridade, né? Então, se a gente tem uma expressão numérica, 5 mais 5 vezes 2 vezes 10. Qual seria o resultado disso aqui? Né? Então, vamos lá. Ele iria primeiro fazer esse operador, que é a potenciação, que daria 25, depois 250, depois mais 5, que daria 255. Olha só, tá? Então, percebam que tem sim uma prioridade também. Quando você tiver em dúvida de alguma prioridade ou alguma coisa, você pode dizer assim, eu quero que seja exatamente esse resultado, por mais que eu não tenha certeza. Ou então, eu quero que seja o resultado 1000, por exemplo, ó, nessa situação aqui. Ó. Olha que interessante. Eu faço isso, e daqui já daria 1000, ó. Então eu boto parênteses, tá? Aqui, gente, a gente não tem colchete, não tem chaves, como numa expressão matemática. Então, a gente só tem o parênteses, então a gente usa quantos parênteses a gente quiser, desde que a gente abra e que a gente feche. Então, ó, 5 mais 5 vai dar 10, então a gente está dizendo, ó, eu quero primeiro resolver isso aqui. Depois que resolver isso, aí ele vai seguir a ordem. Qual é a ordem? Isso aqui, que vai dar 100, depois vezes 10, que vai dar 1000. Aí olha só a mudança acontecendo. Tá? Então, lembre dessa questão de prioridade e dessa questão de usar o parênteses, simplesmente e somente o parênteses, para poder fazer esse tipo também de jogada matemática aí, para poder não seguir tal qual a prioridade que são dos próprios operadores, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar, como eu já disse, aqui disponível para vocês. Uma outra coisa que eu não tinha dito na última aula é do compartilhar aqui, ó. A gente pode compartilhar, tá? Vou deixar aqui ele para qualquer pessoa, tá? Então vocês vão poder acessar. E aí você pode copiar o link ó, e mandar para os seus colegas, para as pessoas que você conversa, que você trabalha, enfim, tá? Então é bem interessante, ó. Copiei, concluído. E é isso. Valeu e até a próxima.